A gente recebe o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, aqui no Live CNN mais uma vez. Senador, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Daniel, boa tarde a Marcela. Quero aqui agradecer o espaço e boa tarde aos telespectadores da CNN. Senador, já vamos começar então com os depoimentos programados para esta semana. A gente tem amanhã Marcos Tolentino e depois Marconi Faria, os dois que apresentaram atestados médicos para não comparecerem. Ontem à noite, a Justiça Federal do Distrito Federal autorizou a condução coercitiva do Marcos Tolentino, caso ele não apareça. O senhor já tem alguma comunicação de que, de fato, eles vão sim aparecer e dessa vez vão prestar ali o compromisso de falarem à CPI? Veja, nós fomos procurados pelo advogado do Marconi, se colocando à disposição para depor. Já o senhor Tolentino, nós conseguimos uma decisão judicial para levá-lo coercitivamente, mas estamos informados que ele recorreu ao Supremo Tribunal para não ir. Ele não quer depor. Ele está fugindo da CPI, ele se internou no Sírio-Libanês, como é de conhecimento de todos, e passou um dia lá, mas ele se internou 4 horas da tarde e à noite ele estava sorrindo, dando uma entrevista protagonista. Uma coisa... E isso levou muito em conta para o juiz determinar a condição coercitiva caso ele não compareça à CPI. A gente espera que ele contribua, que ele vá lá e compareça à CPI e possa ajudar na investigação. Senador, boa tarde, Marcela aqui falando. Tem uma divergência aí entre vocês, se vocês escutam ou não Karina Cufa, advogada do presidente Jair Bolsonaro no âmbito da justiça eleitoral. Ela que aparece ali em algumas conversas relacionadas à negociação da Covaxin. Por que não ouvi-la, senador? Veja bem, Marcelo, não há divergência. Pelo contrário, nós tratamos desse assunto ontem. O que nós queremos é subsídio. A ouvi-la por quê? Nós temos que ter uma razão de ouvi-la. Ela simplesmente ser advogada do presidente não quer dizer que ela tenha que ser ouvida. O que nós estamos é o seguinte: nós temos as mensagens, e é uma quantidade muito grande de mensagens, no celular do Marconi, onde ela é citada em uma das conversas. Nós queremos algo mais contundente, alguma coisa que possa levá-la a depor. Levar ela porque ela conversou com o Marconi, isso aí não é justificativa. Até porque nem todas as conversas que você tem nos celulares, quando são apreendidos e você vê lá as mensagens, muitas coisas são pessoais, que nós não temos nada a ver com isso, muitas coisas são de coisas lícitas. O que nós queremos são coisas concretas que possam contribuir na investigação da CPI. Mas, Marcela, esse celular foi apreendido o ano passado. O ano passado, e o celular compromete muito o Roberto Dias, que continuou no Ministério da Saúde. Aquele cidadão que saiu da Anvisa para assumir um cargo, que depois lá na CPI, para assumir um cargo no Ministério da Saúde e nunca assumiu, e hoje eu tenho minhas conclusões sobre isso, não assumiu porque o governo teve acesso a essas conversas e aí o nome dele não passou. Então, não é novidade, é novidade para nós. Mas para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal, que fez aquela operação no Pará, não era novidade do envolvimento dessas pessoas. Então, para nós chamarmos a Karina ou qualquer outra pessoa, e aí fala no Jair Renan, fala na ex-esposa do presidente Bolsonaro, eu só posso concordar, por isso que não há divergência, caso nós tenhamos alguma coisa concreta, não só para fazer pirotecnia, vamos chamar porque é advogada de fulano, vamos chamar porque é ex-esposa, vamos chamar porque é filho. Não, eu acho que nós temos que ter aí a cautela, e isso a CPI tem tido desde o primeiro momento, quando ela foi instaurada, para que a gente não cometa injustiça e acabe com a vida de uma pessoa. Gustavo Uribe chega para a conversa. Bom dia, presidente. Presidente, bom dia, Gustavo. Há uma discussão dentro da CPI da pandemia que semana que vem deve ser a última semana de oitivas para a apresentação do relatório final. Nessa semana que vem, qual deverá ser o foco? Será a AVTC-Log, os hospitais federais do Rio de Janeiro? Nós temos aí, essa semana, praticamente
3 ou 4 depoimentos só sobre precisa. A Prevent Senior, que está marcada para sexta-feira, já é uma outra coisa, é o tratamento precoce, através de denúncia que nós recebemos de profissionais da saúde que trabalhavam lá dentro. Muita coisa pode mudar, né? A gente não tem como fazer, olha, vamos fazer isso, isso, isso. A CPI, ela é movida por fatos. Se aparecer algum fato novo, não espere o relatório no dia 29. Ele pode ser protelado um pouco, né? Nós não vamos deixar, nós vamos tentar fechar todas as arestas que tem para a gente fazer um relatório consistente. E aí sim, essa seria uma etapa a ser cumprida pela CPI. A segunda etapa é a gente levar aos órgãos competentes, às autoridades competentes do Brasil e os poderes, tanto o judiciário como o legislativo, para que tome as providências e a gente possa encaminhar isso e cobrar. Então, a primeira etapa, a CPI concluindo seu trabalho, a segunda etapa, a cobrança para que seja feita, e ontem até se levantou em levar em Genebra o relatório da CPI para que também possa tomar providência. Então, Uribe, hoje eu chegar contigo e dizer, eu tenho certeza hoje, dessa semana, de 2 pessoas, Tolentino e Marconi. Tanto Danilo Trento como os Prevent Senior depende muito do que nós tivemos nos celulares e do envolvimento de Marconi com esses outros atores que aparecem aí, mas que, volto a repetir, como eu falei para a Marcela, eu não posso aqui fazer nenhum juízo de valor, porque uma simples conversa não pode comprometer uma pessoa. Senador, e a que fim deu aquela sessão secreta para ouvir Wilson Witzel? O ex-governador, ele exigia muita coisa, né? Ele queria segurança. Nós ligamos para o governador do Rio de Janeiro, eu liguei pessoalmente, só que os policiais militares não queriam trabalhar com ele. Ele não queria a Polícia Federal. Depois veio outras questões e tal. Só que nós temos lá o relatório, e quem ficou encarregado mais para se aprofundar um pouco mais sobre os hospitais do Rio de Janeiro foi o senador Humberto Costa. Nós teremos ainda, nesse relatório, algumas diligências que terão que ser feitas futuramente em relação aos hospitais do Rio de Janeiro. Senador, qual que é a expectativa para a votação, de fato, do relatório? É o que eu acabei de dizer, Marcelo. É dia 29, mas pode acontecer novos fatos e a gente vai ter que protelar. Nós temos ainda mais de um mês aí de CPI. Nós estamos adiantando e chegamos realmente no final. Não tem muito pouco para se investigar. Eu acho que nós cumprimos um papel. E o maior papel foi trazer discussão essa questão, né? Antigamente se falava em tratamento precoce, em bula. Nós descobrimos muita coisa. Nós descobrimos que o Brasil nunca teve interesse de comprar vacina. E quando teve interesse, foi com intermediária, com a Covaxin e com outras vacinas aí. Você aparece um cidadão como Dominguete, que adentra o Ministério da Saúde para vender vacinas, e chegamos a 600 mil mortes quase. Então, hoje, dizer para ti qual é o dia, a previsão, eu vou dizer, a previsão é dia 29 apresentar o relatório. Uribe? Presidente, já se fala que 2 nomes serão indiciados, no caso do presidente Jair Bolsonaro, neste relatório final, e também de Eduardo Pazuello. O senhor identifica outros nomes que devem ser indiciados neste parecer final do senador Renan Calheiros? Eu volto a dizer, eu tenho muita cautela, eu tenho que esperar o relatório, né? E o relatório tem que ser votado. O que o relator vai fazer é pedir. A partir do momento que ele pede, a CPI, o colegiado aprova, é que aí se torna indiciado, né? Então, esse pedir lá no relatório, ele vai pedir. E a gente vai analisar nome a nome e porquê do indiciamento, né? Tenho certeza que o ministro Eduardo Pazuello tem muitas coisas a explicar. Ele foi lá na CPI, você sabe que ele deitou e rolou em não faltar com a verdade. Então, aí um último membro do governo, que ainda está no governo, está lá no Palácio, que será ouvido, é o Coronel Elcio,
que falou uma coisa para a gente, mas ao longo das investigações nós vamos ver que muita coisa que ele falou não é a verdade e faltou com a verdade, principalmente em relação à compra de vacina. Por que ele não demitiu o Roberto Dias? Qual foi a participação? Você pega aí a VTC-Log, a CPI conseguiu desfazer o contrato de reajuste dos valores da VTC-Log. Agora mesmo, esse servidor do TCU, ele foi afastado 45 dias, que é aquela história mal contada. O servidor, por vontade própria, vai fazer uma análise da probabilidade de quantas pessoas morreram pelo Covid. Quer dizer, fazendo um jogo que o presidente já jogava ali no cercadinho. Não, estão subestimando o número de mortes, não é isso. Então ele fez esse jogo. Ele foi afastado agora, é uma pena, é um jovem, mas que cometeu um ilícito dentro da função dele como um servidor público. E a gente tem que tomar providência. Então, ele, além de ter sido afastado por 45 dias, não tenha dúvida que será um dos indiciados dentro da CPI por tentar atrapalhar as investigações da CPI. Aquilo foi tentar atrapalhar. A gente vinha com o número de óbitos e ele joga uma instituição como o Tribunal de Contas da União um número que não era verdadeiro. Senador, aproveitando essas várias descobertas e graves que o senhor apontou da CPI da pandemia, como o senhor ressaltou algumas ainda, coloca a questão também da Covaxin, também de cloroquina, que permearam principalmente o início da comissão. Gostaria de uma avaliação do senhor, senador político experiente que da baixa adesão às manifestações deste domingo em protesto ao presidente Jair Bolsonaro. Por que o senhor avalia que poucas pessoas foram às ruas? Daniel, Gustavo e Marcela, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, que tem um erro muito grande aí. As pessoas têm que entender que todos nós somos brasileiros. O bolsonarismo não pode se apropriar da bandeira brasileira e do verde e amarelo. Não é deles, não. É minha também, é de vocês. Todos nós somos brasileiros e torcemos pelo Brasil. A gente pode ter divergência política, mas nós não somos propriedade das cores. É um erro o pessoal ir de branco, de vermelho, de azul. Não, somos brasileiros. O primeiro ponto é esse. Eu acho que não tem que ter manifestação. Se é pelo Brasil, todos temos que vestir as cores do Brasil. E não permitir que nazistas, fascistas, golpistas se apropriem da bandeira. O Brasil, quando se tornou independente, a bandeira brasileira é essa. Nós não somos divisionistas. Eu moro no estado do Amazonas, o Amazonas não quer se separar do Brasil. A nossa bandeira aqui é a bandeira brasileira, como é em São Paulo, como é no Rio Grande do Sul, como é no Nordeste. Então não é de propriedade de uma minoria que acha que pode ser proprietário do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a pedida de desculpas esfarrapadas do presidente Bolsonaro, não tenha dúvida que iria ter o esvaziamento, porque o sentido era pela democracia, não era o impeachment. O impeachment, para chegar no impeachment, a população não vê isso tão perto. Não vê tão perto. Segundo, o terceiro ponto, para mim, é que essas pessoas que foram no domingo não são negacionistas. São pessoas que usam máscara, que se protegem, que não... Então, essas pessoas estão torcendo pelo Brasil dar certo, pelo Brasil democrático, pelo Brasil com direito de eleger seus governantes e seus representantes. Essas pessoas não vão à rua. Quem vai é uma militância, né, que qualquer coisa que o presidente falar, eles cegamente eles concordam, né? Veja aí o que aconteceu. 24 horas depois do dia 7 de setembro, aliás, 48 horas, uma nota, né, produzida pelo ex-presidente Temer. E, no primeiro momento, apareceu uma ducha de água fria dos bolsonaristas. Daqui a pouco, a internet está cheia de justificativa. Não, é uma estratégia. Não é estratégia. O presidente Bolsonaro, a natureza dele é aquela. É aquela do dia 7, não é aquela do dia 9. É aquela que, desde quando ele assumiu,
a Câmara é ele chamar uma jornalista de quadrúpede, ele brincar com uma salsicha, sei lá no Rio Grande do Sul anteontem. É aquela da quinta-feira de live, após a nota, ele desmereceu o ministro Barroso. É essa a natureza. Então, se engana aqueles que acham que o presidente, que soltou uma nota, vai mudar a natureza dele. Não vai mudar. Até porque essas pessoas que estão aí apoiando o presidente não estão preocupadas com o preço do gás. O gás é um bem necessário. Uma pessoa humilde hoje que está nos ouvindo aqui, ela tem que acordar, uma senhora acorda às 5 horas da manhã para fazer o café da manhã para o marido ir trabalhar, para os filhos ir para a escola. Meio-dia ela tem que fazer o almoço, à noite ela tem que fazer a janta. E ela sabe o quanto está influindo isso hoje no orçamento dentro da casa dela. Porque a inflação que estão mostrando aí de 9,58, 9,88, que vai chegar a 2 dígitos, é muito maior na nossa residência, nas nossas residências. A energia aumentou, o gás aumentou, a comida aumentou, do modo geral, não há nada que baixou, zero de baixo. O peixe, o frango, a carne, feijão, o arroz, as verduras. Então, veja bem, não é isso que eles foram debater no dia 7. Não foi esse. Você acha mesmo que o presidente foi lá, fez aquele movimento no dia 7 só para agredir o ministro Alexandre de Moraes? Não. Eles tentaram dar um golpe e não conseguiram. Tanto é que os caminhoneiros pararam e não sabem nem por que pararam. Pararam e não sabem por que pararam. Pararam por quê? Se o preço da gasolina e do diesel é estabelecido pela Petrobras, que é ligado ao governo. Quem indica o presidente da Petrobras é o presidente da República. Tá O certo. conselho da Petrobras é feito pelo presidente da República. Então, hoje a Petrobras ela tem que trabalhar com o preço dolarizado do petróleo, mas porque os seus acionistas eles não permitem que você possa tratar de outra forma. E nós vamos sofrer com isso. Tá Você certo, está vendo senador. há pouco, você está fazendo uma matéria aí, Marcelo, sobre a questão hídrica no Brasil. Né? Vem o verão, nós vamos ter problema de energia. A termoelétrica diesel, nós vamos ter um custo elevadíssimo da energia. Quando se eleva o custo da energia, até o sorvete que você toma fica mais caro. Então, não foi só o dia 7 de setembro, não foi lá para falar mal do ministro Barroso e muito menos para falar mal do ministro Alexandre de Moraes. É uma coisa muito maior do que isso. Não foi só isso. É uma coisa muito maior. Então você está dividindo as ruas hoje. Eu sou patriota, eu sou brasileiro, eu sou patriota, mas não concordo com o golpe, não receberia uma deputada nazista no meu gabinete. Eu não concordo que você só pode ter eleição se o voto for verificado. Hoje já é verificado, hoje é eletronicamente. Sim. Nunca ninguém provou que houve fraude. Então, são coisas pequenas para o tamanho do Brasil, para os problemas que nós estamos vivendo. Tá certo, desemprego, senador. má distribuição de renda, pessoas passando fome, não se produz as riquezas necessárias para essa distribuição de renda e se traz para uma discussão menor, como se você agredir o ministro A ou B fosse resolver o problema do Brasil. Senador, muito obrigado pela conversa aqui, por essa análise que o senhor faz também das manifestações, além dos novos depoimentos da CPI e da pandemia. Bom trabalho aí para esse mês de setembro da CPI. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Uribe. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos vocês. E obrigado aos telespectadores.